Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais um Alimento Espiritual do Dia. Para quem não me conhece, meu nome é Shiner e eu estou aqui quase todos os dias, ou com uma certa frequência, compartilhando aquilo ao qual o Senhor me alimenta e me dá de graça. E eu sigo a orientação dele: recebereis de graça e darás também de graça. E aqui eu contribuo a repartir de uma maneira mais breve possível aquilo ao qual o Senhor me instrui. Hoje o nosso alimento ele será retirado, ou melhor, nos será dado do livro dos Salmos 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19, onde o próprio Pai Celestial nos diz assim: o justo sofre muitas desgraças ou muitas aflições, mas de todas elas, Deus liberta. Repetindo, Salmo 34, versículo 19. O justo sofre muitas aflições, mas de todas elas, Ele o liberta. Esse salmo, ele é um salmo de Davi, né? Onde ele também fala algumas coisas, onde ele ensina, né, como nós podemos agir. E uma dessas coisas, para entender até melhor, o Salmo 91, o tão famoso Salmo 91, é bom sempre ler esse salmo aqui, porque ele dá ele consegue fazer a gente entender melhor o Salmo 91. Porque logo no começo, um pouquinho lá no meio, na verdade no meio do Salmo, ele ensina: filhos, cheguem perto e me escutem, vou ensinar a vocês o temor a Yahweh. E começa a mostrar passo a passo de como devemos proceder diante do Criador. E ele fala exatamente: evite o mal, né? Pratique o bem, e sem descanso procure a paz. Lá na frente ele fala, onde exatamente essa leitura que eu trouxe aqui para vocês no dia de hoje. O justo sofre muitas aflições ou muitas desgraças, mas de todas elas, ele liberta. Davi, como ele fala isso, nós temos que lembrar que Davi, por mais que ele tenha sido o rei de Israel e o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, algumas pessoas gostam de de criticar Davi como ele fosse um qualquer. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, porque Davi não foi um qualquer homem. Davi sim foi um pecador. Foi um pecador e cometeu seus erros, mas ele não foi um qualquer. Eu já escutei algumas pessoas chamando ele de canalha. Eu acho uma palavra um pouco complicada. Você chamar uma pessoa que tem um coração segundo Deus de canalha. Ele pode ter sido, sim, um pecador, mas não um canalha. Mas vamos deixar esse mérito, cada um responda pelas seus questionamentos, a maneira ao qual trata os patriarcas, né? Como também já ouvi falar, algumas pessoas, até elas teimam de chamar do Jacó do trapaceiro, né? Parece que nunca leram a Bíblia lá, né? Porque o Jacó não foi trapaceiro. Ele simplesmente, a mãe dele escutou, né? Pediu a orientação do Senhor e ela sabia que era Jacó, o segundo, né? Que ia ser o patriarca. Mas vamos lá até o tema também, que é bom deixar para lá. Mas vamos nos atentar exatamente a isso aqui. O justo sofre muitas desgraças ou aflições, mas de todas elas, Deus o liberta. O Criador quando me chama qualquer pessoa para a missão, o próprio Jesus Cristo, ele fala lá: no mundo passará muitas aflições, mas de todas, é exatamente isso. Nós vamos passar por aflições. Vamos ser caluniados, vamos ser maltratados, enganados, e vamos passar por aflições, sim. Vamos passar por muitas aflições. Quem anda na justiça, quem anda com o Criador, uma característica é de frequentemente passar por essas aflições, de ser caluniado. Cara, isso é uma coisa mais, vamos dizer assim,
comum acontecer. Quem segue o Criador de verdade sempre passa por calúnias. Sempre é maltratado, enganado. E as pessoas que o enganam ainda se passam por santas ou querem se passar por santos, por coitados. E na verdade não são, né? Se eu fosse falar aqui as inúmeras vezes que eu fui caluniado, até nesse ano mesmo, quantas vezes eu confiei em pessoas e no final de tudo fui apenas enganado, usado, por causa de por ser uma pessoa boa e gostar de fazer o bem, praticar o bem, como diz aqui no Salmo. Praticar o bem, como ele diz lá no Salmo 19, Salmo 17. Ele diz: evite o mal e pratique o bem, e sem descanso procure a paz. Eu busco fazer isso. E as pessoas parecem que farejam, os malvados farejam, eles veem de longe e utilizam disso como uma arma para eles tirarem vantagem. Dá desânimo, sim, dá desânimo. Dá desânimo. De não ser mais uma pessoa boa e continuar igual aos outros. Mas depois o coração vem, o Criador vem no coração e fala: não, faz a tua parte, meu filho. Você está fazendo é por mim, não é por eles. E eu continuo fazendo pelo Pai Celestial, praticando o bem. Ah, Shai, tu é o certinho então? Não, não estou dizendo que eu sou certinho. Sou igual a Davi. Davi também cometeu pecados. O próprio Jesus Cristo se irou contra as pessoas, né, lá no templo. Pegou uma corda e fez um chicote, saiu batendo em todo mundo. Vocês acham que ele pegou e fez: dá licença, pessoal, aqui não pode. Ele meteu o cacete para cima, desculpa a palavra. Ele meteu o pau mesmo, desceu o pau de todo mundo lá. Quebrou tudo que tinha na frente daquele do templo. Porque ele se irou. Imagina você aí que está aí do outro lado, que também pratica o bem, busca praticar o bem, porque normalmente as pessoas que dizem que os opostos se atraem, mentira. Os opostos se repelem na vida espiritual, na vida, no nosso dia a dia, né? No comportamento humano, os opostos não se atraem. Pelo contrário, os semelhantes se atraem. Então as pessoas que estão aqui provavelmente são pessoas que têm o mesmo entendimento da palavra, que são pessoas perseverantes no Senhor, que buscam viver na retidão. Mas fiquem sabendo, de todas as aflições, fosse caluniado, não se preocupa, deixa na mão do Senhor, Ele vai te salvar. Fosse enganado, não te preocupa, deixa na mão do Pai, Ele viu. Te passaram a perna, não tem problema, deixa na mão do Pai, Ele vai resolver. Foram injustos contigo, não tem problema, confia no Senhor. Eu nunca abri olha só, pra você ter ideia, até dentro de empresas que eu trabalhei, tive diversas oportunidades de abrir ações contra essas empresas, contra as outras empresas, contra as pessoas também, e nunca abri uma ação judicial contra ninguém, por um simples motivo: não vale a pena, deixei tudo na mão do Senhor. E com o tempo, meu Pai Celestial sempre fez justiça e sempre me recompensou. Me roubaram muito, tiraram muito mesmo, mas Ele sempre devolveu. O Criador do céu e da terra, Ele sempre devolveu. Porque por mais que eu seja um pecador, por mais que eu seja falho, uma coisa que eu sou com Ele é sincero. Uma coisa que eu sou com o Pai Celestial é sincero. E eu falo o que eu penso, até o que eu penso. Já digo a Ele: Pai, tu sabe que está aqui, então eu vou falar logo. E é isso que me faz cada vez mais forte. É saber que eu tenho um Pai Celestial que está sempre vendo tudo, que nada se esconde dos seus olhos, nem nossos pensamentos. E Ele sabe a sinceridade que eu tenho. Então, aqui fica essa reflexão aqui para você que chegou até agora. O justo sofre muitas aflições ou muitas desgraças, mas de todas elas o Senhor o liberta. Que a gente seja justo,
que eu possa ser justo diante do coração, diante do Criador. E porque Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo e Ele vai fazer justiça e vai me livrar de tudo, e vai nos livrar, vai livrar você também de tudo, de todas essas aflições. Tá bom? Por mais que seja difícil, confia. Nosso Pai é bom e todo o tempo Ele escuta a oração de um patriarca, Ele escuta a oração de um homem e uma mulher sincera, mas tem que ser sincero com Ele. Ele gosta de verdade, tá bom? Ele vai livrar, já está livrando, tá bom? Um abraço, shalom e até a próxima, com a graça do nosso Pai Celestial. Deixei assim aberto, né, as coisas que fizeram comigo. Eu falei que processei algumas pessoas, nunca processei ninguém, nenhuma empresa, ninguém. Tá aí o segredo. Confia no Senhor. Ele livra de todas as aflições. A verdade sempre aparece. A verdade sempre vem à tona. Ele é o nosso advogado, Ele é meu advogado. Então, o que adianta eu pensar alguma coisa? O que adianta eu agir? Deixa na mão dele. E Ele sempre me livrou. Tá bom? Façam o mesmo. Ele livra, como ele está dizendo aqui, Ele livra de todas as aflições. Continue praticando bem. Por mais que sacaneie com você, por mais que você seja maltratado, por mais que você seja humilhado, enganado, caluniado ou caluniada, mantenha o foco naquele lá de cima. Faça o que é certo. Mantenha-se na integridade. Seja honrado por amor seja por amor à honra e amor a Ele. Seja virtuoso ou virtuosa por amor à virtude e por amor a Ele. Porque Ele é virtude. Shalom, até mais.